vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no Clube da Estrutura. E hoje eu resolvi fazer um vídeo para explicar para vocês como fazer o carregamento manual de uma viga. Tem ali um pavimento simples, com a laje descarregando em cima da viga. Como carregar essa viga, né? Como achar a carga distribuída em cima da viga, para que depois eu possa dimensionar essa viga. A gente sabe, né, que em condições normais de projeto a gente vai usar um software para fazer isso. Porém, na graduação, principalmente na teoria de concreto 1, né, na aula de concreto 1, os alunos têm muita dificuldade em fazer esse carregamento da viga. Tá ok? São conceitos muito simples que eu vou passar para vocês aqui. Espero que seja útil aí na sua vida acadêmica, na sua vida profissional. Tá ok? Vamos lá então. Muito bem. Carregando uma viga manualmente. Só que antes da gente partir, por exemplo, prático, vamos fazer uma alteração aqui. Ó. A nossa combinação de cálculo, ela é assim. Ó. Em estado limite último, nós vimos isso na aula passada. E a combinação em serviço é assim também. Ó. Eu vou dar uma simplificada nela. Eu vou colocá-la desse jeito aqui. Ó. Então, meu PLU vai ser o gama, vou trazer o gama para fora, porque ele é 1.4 para os dois. E vou tirar aquele símbolozinho de somatório aqui, porque não precisa dele não. A gente sabe que é somatório. Vou fazer o mesmo aqui, tá vendo? Vou tirar também o símbolozinho de somatório. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo prático? Vamos pegar aqui, ó. Olha lá, calcular a carga na viga V2, considerando uma combinação em estado limite último normal, e estado limite de serviço, regime quase permanente. Então, tem aqui um sobradinho, com uma viga aqui de 10 metros. E aqui uma viga também contínua, né? Com 5,50 de vão. Eu quero calcular a carga nessa viga aqui, ó, na viga V2. Ó, que é uma viga 19 por 70. As lajes são maciças com 10 centímetros. A laje 1 e laje 2. Essa é a planta, né, arquitetônica, né, a parte ali da planta de forma. Vamos calcular aqui, ó. Preciso de alguns dados, né? Então vou lá na NBR 6120 e pego algumas informações. A minha sobrecarga de projeto é um prédio de escritórios. Sobrecarga de projeto para lajes, 2,5 kN por metro quadrado. A minha carga de piso, para esse caso aí é piso, contrapiso, né? Enfim, o que vai ter ali de revestimento, 1 kN por metro quadrado. 100 kg por metro quadrado, está de bom tamanho. Vou considerar aí uma carga de forro também, de aproximadamente 25 kg por metro quadrado, ou 0,25 kN. Aí nessa carga aí eu já considero também tubulações, considero ar-condicionado, está de bom tamanho esse 0,25 aí. Tá ok? A minha laje 10 cm pesa 2,5 kN por metro quadrado. Ah, Ronilson, não entendi não. De onde você tirou esse valor? Esse valor ele está relacionado com a massa específica do concreto. Aqui, ó. Não é 25 kN por metro cúbico que pesa o concreto? A laje tem 10 centímetros. Basta multiplicar 25 por 0,10, porque é 0,10 metros. Corta metro com metro cúbico, fica metro quadrado. Olha lá, 2,5. Simples assim. Ah, Rony, então se a laje tiver 20 centímetros, é 25 vezes 0,2? É. Se a laje tiver 20 centímetros, é 25 vezes 0,2. E se ela tiver 40 centímetros, é 25 vezes 0,4. Aí se eu colocar água, se for uma piscina, eu quero 1,5 metro de água aí. Aí não é 25 mais, porque a água não pesa 25, a água pesa 10 kN por metro cúbico. Então se a piscina tiver 1,5 metro de altura, de profundidade, né? E for água, vai ser 10 multiplicado por 1,5. Então, a minha laje pesa 2,5 kN por metro quadrado. Eu tenho uma parede de alvenaria, exatamente aqui em cima da viga. Ó. Uma parede com 2,70 m. Feito com bloco de 14 centímetros, com revestimento de 1 centímetro de cada lado. Então, se você pegar a NBR 6120, lá fala que esse tipo de parede pesa 1,5 kN por metro quadrado. Então, o painel aqui ó, pesa 1,5 kN por metro quadrado. Então, são dados que você vai pegar basicamente direto lá na NBR 6120.
com exceção do peso da laje, né, que você pegou a densidade na NBR 6120 e fez um cálculo, baixar o valor. O restante você pega praticamente direto a norma. Tá ok? Como usar esses dados, né? Nós vamos ter que usar agora calculando as nossas combinações de cálculo. Então, fazendo a combinação aqui em último e a combinação em serviço. Quanto que vale esse gama aqui, ó? Quanto que vale esse gama e quanto que vale esse psi2 aqui, ó? Eu pego a tabelinha da NBR 6118, tabela 11.1 de coeficiente. É uma combinação de ação normal aqui, ó. Carga permanente desfavorável. Então é 1,4 aqui, ó. O valor é 1,4. A carga variável também, 1,4. O G aqui, ó, representa a carga variável em geral. Então é o G. Então é 1,4 tanto para permanente e 1,4 para variável. Esse 1,4 do concreto aqui ele é tradicional. Você vai usar sempre 1,4. Tá ok? Lembrando que se for um elemento pré-moldado, um controle tecnológico maior, você pode trabalhar com 1,3 aqui, ó. Mas eu sempre trabalho com 1,4. Não fico brincando com isso, não. Tá ok? Então, pega a tabelinha 11.1. Tem na NBR. Tem na minha apostila também, né? Se você pegar minha apostila aí, tá aí no... Tem ela disponibilizada no link aí do vídeo. Você pode pegar a apostila, tem essa tabelinha lá também. Então, esse gama aqui é 1,4. E o psi2? Psi2 é a outra tabelinha, a 11.2. Cargas acidentais em edifícios. Aqui, ó, psi2, ó. Locais em que há predominância de peso de equipamento que permaneçam fixos por longos períodos de tempo. Ou de elevada concentração de pessoas. Há um Czinho aqui, ó. Edifícios comerciais, escritórios, estações de edifícios públicos. Aqui, ó. Nosso caso, ó, é um edifício de escritório. Quanto que vale o psi2? 0,4. Então, observe que eu posso reduzir a minha sobrecarga nominal, né, que seria a sobrecarga característica do edifício. Para fazer a verificação em serviço, eu posso reduzir para 40%. Exatamente, porque a probabilidade dela estar sempre, o tempo todo, no máximo, é praticamente zero. Ok? Então, meu psi2 aqui vale 0,4. Daí para lá é fazer a conta, né? Vamos pegar aqui, ó, o valor do G. Quem é G na minha estrutura? É o peso da laje, então é 2,5. É o peso do piso, que é 1. E o peso do forro, que é 0,25. E o Q é a sobrecarga de projeto, 2,5. Substituindo lá na conta, vai ficar assim, ó, 1,4, 3,75 mais 2,5. 8,75 kN por metro quadrado. Essa é a minha carga na laje por metro quadrado, nas duas lajes, né? Em estado limite último, é a minha carga de cálculo. É a minha carga limite, que nunca vai acontecer. Ela nunca vai acontecer na condição normal de funcionamento da estrutura. Ela é uma carga de cálculo. Vamos pegar aqui o serviço. O que muda no serviço? Somente aqui, ó, você não tem o gama, né? Eu não multiplico por 1,4. E eu vou usar o psi2 de 0,4. O G e o Q são iguais. Então, substitui o valor lá, 3,75 mais 0,4 vezes 2,5. Faça a conta, 4,75 kN por metro quadrado. Essa é a minha carga em estado limite de serviço. Por metro quadrado. É uma pressão, né? Em cima da minha laje. Por metro quadrado. 4,75, 4,75. Colocando as duas aí lado a lado, ó. Então, a combinação normal em estado limite último, carregamento da laje, 8,75. Combinação em regime quase permanente de serviço, 4,75. Ótimo, né? Mas não foi isso que pediu, né? O exercício pediu para calcular a carga na viga V2. Então, eu tenho que separar a viga aqui, ó. Vou pegar essa viga aqui, ó. E vou separar essa viga. É uma viga com 10 metros de vão. E ela tem 70 por 19. E a laje tem 10 centímetros. Quem está carregando a minha viga? A laje está carregando a viga, porque a laje descarrega na viga. O peso da viga também é carga para ela, peso próprio dela. E o peso de alvenaria em cima dela. Então, em cima dessa viga, eu tenho 3 carregamentos básicos. O peso da laje. E quando eu falo peso da laje, é o peso da laje em último. Leva em consideração o forro, a sobrecarga, leva em consideração tudo.
o peso próprio da viga e o peso da alvenaria. Ó, quanto que pesa uma viga dessa? Muito simples, né? Ela pesa 0,19 vezes 0,6. Por que 0,6? Porque aqui é 70, ó, mas 10 centímetros aqui é laje. E essa parte da laje já foi computada na carga anteriormente. Então eu posso descontar esses 10 aqui, ó. Então aqui vai ser 60 centímetros, ó. Então é 19, que é 0,19, que é o 19, 0,6, que é o 60, vezes a massa específica do concreto, que é 25. Tudo isso multiplicado por 1,4, porque está em último, ó, estado limite último. Achei o peso aí de 3,99. Em serviço, o que muda? Não tem 1,4, né? No caso do serviço aqui não tem 1,4. Então o peso é uma carga permanente, então também não tem aquele π2. Então é 0,19, 0,6, 25, 2,85. Então a minha viga pesa em estado limite último 4 kN. E em estado limite de serviço aproximadamente 3 kN. Outra coisa que pediu para calcular também foi a alvenaria em cima da viga. Eu tenho aqui uma parede em cima da viga, com 2,70 metros. A NBR fala que ela pesa 1,5 kN por metro quadrado. Só que na viga eu quero o peso por metro de viga. Se é por metro de viga, basta multiplicar o peso da tabela, que é 1,5, pela altura da minha parede, ó. Pela altura dela, que é 2,70. É lógico, né? Podemos multiplicar por 1 aqui também, mas não precisa multiplicar por 1. Então é 1,5 o peso da tabela, multiplicado pela altura da parede, que é 2,7. Não pode esquecer de multiplicar por 1,4, porque eu estou pedindo em último. Então a minha alvenaria pesa em estado limite último 5,67 kN por metro de viga. Que é isso que importa para mim, por metro de viga. E em serviço, a conta é a mesma, só não tem 1,4, né? Só tirar 1,4 aqui, ó. 1,5, que é o da tabela, vezes 2,7, que é a altura da alvenaria, 4,05 kN por metro. Simples assim. Observe agora que ficou assim, ó. Minha viga está carregada com o peso da laje, que eu não conheço ainda, com o peso da viga, que é 3,99 em último, e com o peso da alvenaria, que é 5,67 em último. E em serviço, tem o peso da laje, que eu também não conheço ainda, 2,85, que é o peso da viga, e 4,05, que é o peso da alvenaria. E a laje? O quanto que a minha laje descarrega na minha viga? Aí você pode usar vários critérios. Você pode utilizar uma tabela para cálculo, né? Você pode usar o método das charneiras plásticas. Tem várias formas de calcular isso aí. Eu utilizo no meu curso de concreto a tabela de bares, né, que você encontra aí na minha apostila. Tabela de bares para lajes retangulares. Qualquer dúvida que você tiver, vá lá na www.clubedestrutura.com.br. Vai lá, aulas de concreto 2. A primeira matéria de concreto 2 que tem lá é o cálculo de lajes retangulares. Só você ir lá que você vai ver como é que eu fiz essa continha aqui, ó. De onde que eu tirei os parâmetros que eu vou usar para fazer essa conta aqui. Tá ok? Só entrar lá no meu site, aula de graça, não precisa pagar nada, e assistir às aulas de concreto 2. As primeiras aulas, primeira e segunda aula, se não me engano. Então aqui, ó, usando a tabela de bares, que é a tabela que eu utilizo, essa laje aqui é uma laje do tipo B, que é uma laje engastada aqui e apoiada nas bordas. É uma laje tipo B. Para esse tipo de laje, a minha reação na viga central, que é essa viga aqui, ó, vai ser igual a 2. Por que 2? Porque são duas lajes, L1 e L2. Se fosse uma laje só, seria 1. Se eu estivesse verificando, por exemplo, essa viga aqui V1, ó, aqui seria 1. Mas é essa laje e essa descarregando aqui, então é 2. Que multiplica o coeficiente tabelado, que é 0,505. Esse coeficiente você pega na tabela de bares. Dá uma olhadinha na apostila aí, vai assistir às aulas também, que você vai entender melhor. Que multiplica a carga P, que nós já calculamos, vezes o vão 5,50, que é esse vão aqui, que a gente chama de vão A. Ó. Dessa forma eu calculo em estado limite último e em estado limite de serviço, porque a carga P em último é 875 e a carga P em serviço é 475. Olha lá, ó. Reação na viga V2 em último, 2, porque são duas lajes, coeficiente tabelado,
carga P 875 e o vão 5,50. Fazendo a conta, achei uma carga de 48,6 kN por metro. Reação na viga V2 em serviço. Mesma coisa, 2, porque são duas lajes. O coeficiente é o mesmo, que muda a carga P. 4,75 vezes 5,5. 26,4 kN por metro. Já tem a carga que a laje descarrega na viga. Volto a dizer, sempre quando eu falo carga da laje, eu estou dizendo carga P, que leva em consideração aí sobrecarga de projeto, piso, forro, enfim, tudo que tem ali em cima da laje. Não é somente o concreto da laje. Que no caso aqui deu 48,6 em último e 26,4 em serviço. Põe o valor aqui na minha viga, 48 em último e em serviço 26,4. Qual é o carregamento final da minha viga? Trivial, né? É a soma das três. No caso, em último vai ser esse, mais esse, mais esse. No caso do serviço vai ser esse, mais esse, mais esse. Então, minha viga, então, em último, tem um carregamento de 58,3 kN por metro. E em serviço, um carregamento de 33,3 kN por metro. Muito joia, né? Então é assim que você faz o carregamento aí de uma viga qualquer, né? Utilizando aí tabelas de placas, utilizando aí critérios bem simplificados. Não precisa comprar um software muito caro para calcular um sobradinho. Você consegue fazer isso na mão aí rapidinho, com uma tabelinha do Excel. Ok? Espero que você tenha gostado. Espero que seja útil na sua vida profissional e também na sua vida acadêmica essa aula aí. Não esquece de dar o like pra gente se gostou do vídeo, né? O YouTube é sempre bom dar o like, né? Ajuda a divulgar o meu trabalho aí. Tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.